E aí, pessoal, tudo bem? Então, faz um tempo que a gente não atualiza os vídeos aí, muito trabalho, muita responsabilidade, graças a Deus. Mas eu vou aproveitar que eu tive uma lesão esportiva aí que me deixou fora de combate para dar uma atualizada nos vídeos. E hoje nós vamos ter a honra de fazer a resenha de um livro super célebre, de um dos escritores mais célebres da história da literatura, Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, né? E o que é que nós temos aqui? Nós temos uma edição já um pouco antiga da Bertrand Brasil, né? Tem uma edição de apoio aqui para contextualização histórica do livro A Batalha pela Espanha, de Anthony Beevor, né? E tem um filme aqui, a gente vai trocando ideia aqui informalmente, e eu vou falando um pouco de cada uma dessas edições, mas logicamente a resenha é sobre esse livro aqui, o resto é apoio, né? Então, de que é que se trata o livro Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway? O livro foi escrito em 1940, né? O Hemingway já divorciado da primeira mulher, já com a segunda mulher, com a Sylvia, né? E o livro trata da Guerra Civil Espanhola, que se desenrolou no final dos anos 30. Foi um prenúncio, né? Um round de abertura da Segunda Guerra Mundial, com as ideologias já se digladiando no cenário europeu. E o livro, sem dar spoilers, se trata de um professor, que é o personagem central, Robert Jordan, um professor americano de espanhol, que se voluntaria para lutar na Guerra Civil Espanhola, né? E ele também é especialista em explosivos. E o livro cobre um período, um espaço de tempo muito curto, na qual o Robert Jordan tem que explodir uma ponte. A missão dele é explodir uma ponte, usando seus conhecimentos de explosivos, né? Ele é um especialista em explosivos. E durante o livro ele se encontra com alguns guerrilheiros espanhóis, né? E tem várias dinâmicas, né, humanas, né, no tempo que eles ficam juntos, né? A liderança, uma liderança extremamente frágil dos guerrilheiros. E um dos personagens assume a liderança e ele acaba encontrando um interesse romântico, uma moça por qual ele se interessa romanticamente nesse contexto de guerra, né? E o livro caminha para esse clímax, né? Que é a missão pela qual ele foi incumbido, né? De hipoteticamente explodir essa ponte, né? Isso não é spoiler porque desde o começo do livro você já vai sabendo que ele está lá para isso. Então, o que é que se pode dizer a respeito desse livro, né? É um livro que, em termos históricos, ele envelheceu muito mal, na minha opinião. É muito importante se contextualizar. A gente nunca pode, a gente tem que usufruir da arte e da literatura por ela só, não pelo que ela diz, não como uma fonte, um oráculo da verdade, né? Então você tem aqui A Batalha pela Espanha, do Anthony Beevor, né? O Hemingway foi correspondente jornalístico durante essa guerra. Diz a lenda que ele acabou se voluntariando e lutando na guerra também, né? A lenda do escritor, né? Da virilidade do Hemingway cobre esse aspecto, né? Ele lutou na guerra da Espanha, da Guerra Civil Espanhola, mas, de acordo com esse livro aqui, ele apenas fez o que se chama turismo de combate, né? Ele visitou alguns sites, né? Atrapalhando muito o pessoal, porque o pessoal morria de medo que ele fosse ferido lá, que ele era uma celebridade. E a Guerra Civil Espanhola, na realidade, foi o general Franco, que era um fascista, contra os republicanos, que na realidade não eram republicanos, eram comunistas radicais, né? Então, tanto que todos os grandes heróis, vários grandes heróis, generais soviéticos da Segunda Guerra, participaram da Guerra Civil Espanhola, né? Então ali foi Hitler contra Stalin, né? Foi Franco contra Stalin. O Stalin talvez tenha ajudado mais os republicanos do que o Hitler ajudou o general Franco, né? Então, assim, em termos de contextualização, o livro cai muito naquela armadilha ideológica da época de mostrar a guerra do bem contra o mal, né? Então, a guerra do comunismo contra o fascismo nunca vai ser uma guerra do bem contra o mal, é uma guerra do mal pior contra o mal maior, entendeu? Assim, uma coisa terrível contra os dois regimes, assim, terríveis, né?
E era assim, não tem nenhuma sombra de dúvida, tá tudo aqui, né? Desapaixonadamente, os comunistas, os soviéticos foram protagonistas nessa guerra, né? Eles enviaram vários generais, vários apoio, né? Todo tipo de infantaria, tudo que você imaginar, né? Então o Himmler, como celebridade, né? Ele era antifascista, né? O que é uma coisa boa, mas ele emprestou seu prestígio ao outro lado como quem dá um cheque em branco, o que foi extremamente infeliz. E por isso, em termos de contextualização histórica, na minha opinião, o livro envelheceu muito mal, porque ele mostra muito essa guerra civil como se fosse o bem contra o mal, como se tivesse um lado certo e um lado errado, quando na realidade não era, eram dois regimes terríveis. Talvez se os comunistas tivessem assumido o poder na Espanha, a realidade dos espanhóis pós-guerra fosse até pior do que sob a ditadura do general Franco. Felizmente é a realidade, os fatos. Inclusive esse livro, ele não, à medida que o tempo passa, ele já foi considerado talvez a maior obra do Hemingway, né? Quando ele tinha muito glamour nos anos 40, 50, quando foi publicado 60, né? Virou um mega blockbuster de Hollywood, um filme, tá aqui, Porque um Sino Dobro, com Gary Cooper. E esse filme hoje caiu no esquecimento, né? O pessoal que fala de clássico de Hollywood dificilmente fala sobre esse filme aqui. É um filme que pouca gente conhece, né? Mesmo o pessoal que gosta de cinema antigo, pouca gente conhece esse filme aqui. E foi com os atores mais hypados da época, né? Mais caros da época. O Gary Cooper era o grande galã de Hollywood naquela época. E mesmo assim, caiu no esquecimento. E esse livro tem perdido prestígio, né? Porque o personagem principal, um professor que luta ao lado do comunismo, é uma figura que, para muita gente esclarecida, hoje em dia não pega muito bem, tá entendendo? Então, assim, o livro vale a pena? Sim, o livro vale a pena. O Hemingway é um grande escritor, né? Ele tem aquele estilo extremamente da qual ele é um mestre, da construção de personagens através dos diálogos, né? O estilo extremamente conciso, econômico, fácil de se ler. Então é um livro para ser degustado como uma grande obra da literatura. Mas é um livro para não ser levado a sério em termos de história, né? Em termos de contexto histórico, realmente envelheceu muito mal, né? Muito mal mesmo. E ele tem perdido prestígio em relação às outras obras do mesmo escritor, né? Hoje já foi considerado talvez a obra mais glamourosa do Hemingway, né? A mais célebre, a mais hypada. E hoje ele perdeu muito prestígio em relação ao Velho e o Mar, em relação a O Sol Também Se Levanta, que eu tenho percebido que tem ganho muito prestígio nas últimas décadas, né? Eu gosto muito mais do que desse livro aqui, mas eu gostei dele, né? A única observação da leitura que eu faço, é o que eu falei em outros vídeos, é o seguinte: esses escritores que têm um estilo mais... Uma das principais bases, pilares da narrativa é a construção dos personagens. Então, esses escritores que têm um estilo mais sutil de construção dos personagens, né? No caso do Grande Gatsby, através do olhar de uma terceira pessoa, no caso do Hemingway, através dos diálogos. Então, esse estilo sutil, ele exige um pouco mais de maturidade da pessoa que está lendo, né? Se você lê muito jovem, é como eu falo, eu me interessei por literatura muito jovem. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Muita coisa passa batido, né? Você, às vezes, não consegue... Você lê aquele livro ali, muita coisa passa em branco. Você não tem como avaliar algumas sutilezas, né? Então, é um livro muito bom, mas eu faço essa observação que tem que ter muita atenção nessas sutilezas para captar muito bem a construção dos personagens, né? E vale a pena sim a leitura, né? Apesar das minhas observações históricas, vale a pena sim a leitura. Esse aqui do Anthony Beevor, A Batalha pela Espanha, que é o meu historiador preferido, também vale muito a pena. Eu acho que é imprescindível, inclusive para se entender a Segunda Guerra Mundial, porque está tudo conectado, tudo no século XX está conectado, inclusive agora, no começo do século XXI. Então esse livro também é fundamental. E se você quiser ilustrar, tem esse filme. Tem inclusive um fato verídico que aconteceu na guerra, que os republicanos invadiram a fazenda e colocaram a família, que era dona da fazenda lá, proprietários da fazenda, toda para pular de um abismo, né? Os republicanos que na realidade eram comunistas, não eram republicanos.
Então eles colocaram a família e a capatazia, a alta capatazia da fazenda toda para pular de um abismo, executaram a família toda. E esse fato o Hemingway usou nesse livro aqui, e aparece tanto no livro quanto no filme, e foi um fato real, né? Então os espanhóis, Espanha não é um país tão grande assim, matavam seus irmãos de uma forma brutal, achando que estavam fazendo o certo, né? Então isso é que a ideologia faz com a gente. Mas eu recomendo esse livro, eu acho que deve fazer parte da bagagem de qualquer um que gosta de literatura, mas sempre com esse espírito crítico muito alerta. Então é isso, pessoal. Feliz por estar fazendo um vídeo depois de, acho que uns 2 meses sem fazer, né? Vou colocando ponto final nessa resenha, agradecendo por esse nosso encontro. E fique ligado no canal aí, que pode demorar, mas está sempre saindo alguma coisa. Um grande abraço.